Gauss. Então vamos lá, galera. A lei de Gauss é um método simplificado para você poder calcular o campo elétrico para algumas situações, tá? Então, a lei de Gauss ela só vai servir se o corpo que você estiver analisando, se ele se encaixar dentro de uma das formas que você tem para a lei de Gauss, tá? Então, se você, vamos supor, se o corpo que você estiver analisando, você conseguir colocar ele dentro de uma superfície cilíndrica, né? Se ele se encaixar dentro de uma superfície cilíndrica, aí você consegue aplicar a lei de Gauss. Se você consegue colocar ele dentro de uma superfície esférica, ele também você pode aplicar a lei de Gauss. Você consegue colocar ele dentro de uma superfície plana, você também consegue aplicar a lei de Gauss, tá? Ah, mas como é que isso funciona? Vamos ver. Vamos supor que eu queira saber quanto vale o campo elétrico gerado por um cabo de transmissão de energia, tá? Um fio de uma rede de transmissão. Então, quando eu olho para essa rede, que eu olho para o fio da rede, eu consigo imaginar esse fio e eu consigo colocar esse fio dentro de uma superfície cilíndrica, tá? Então, se eu consigo colocar esse fio e envolver esse fio por uma superfície cilíndrica, eu consigo aplicar a lei de Gauss, tá? Ah, mas eu quero saber, por exemplo, uma linha de transmissão caiu em cima do carro. Eu quero saber qual é o campo elétrico na superfície desse carro. Cara, eu consigo envolver o carro com um cilindro? Não, não consigo. Consigo fazer o carro uma superfície plana? Não, o carro ele é tridimensional. Eu consigo colocar o carro como se fosse uma esfera? Não, eu não consigo fazer o carro ser uma esfera. Então, para o carro, eu não consigo aplicar a lei de Gauss, né? A não ser que eu fatie o carro em várias partes e cada uma dessas partes do carro eu considere como uma superfície plana, ok? Mas pegar o carro como um todo, eu não consigo fazer o carro ser uma superfície plana como um todo. Eu tenho que fatiar o carro e aí cada fatia que eu fizer do carro eu consigo fazer com que ele se pareça com uma superfície plana e aplicar a lei de Gauss, ok? Então, a lei de Gauss ela só vai facilitar os cálculos de campo elétrico quando eu tiver a superfície se encaixar nessas três condições, tá? Ou vai ser uma superfície cilíndrica, ou superfície plana, ou então uma superfície esférica, tá? Caso contrário, aí a gente vai trabalhar realmente uma forma mais braçal, mais trabalhosa, para poder fazer o cálculo do campo elétrico dessa superfície, tá? Então vamos lá. Olha só. A lei de Gauss, ela serve para facilitar o cálculo de campo elétrico, sempre que para certas distribuições simétricas de carga, podemos poupar muito mais trabalho usando uma lei conhecida como a lei de Gauss. Pois, ao invés de considerar os campos criados pelos elementos de carga de uma dada distribuição de cargas, ou seja, a lei de Gauss ela só vai facilitar esse cálculo de campo se a gente tiver uma distribuição simétrica de carga, tá? Que distribuição são essas? São as três distribuições que a gente tem para a lei de Gauss, ou seja, as cargas têm que estar distribuídas de uma forma que você consiga envolver essas cargas por um cilindro, por uma esfera ou por uma superfície plana. Caso contrário, você não consegue aplicar a lei de Gauss, tá? Aí o cálculo acaba tão complicado que é melhor você optar por outro método de cálculo. Na verdade, é isso que acontece, tá? Então, olha só. Esta considera uma superfície fechada que envolve a distribuição de cargas. Esta é o que nós chamamos de superfície gaussiana, tá?
ela é conhecida e ela pode ter qualquer forma, mas a forma que facilita o cálculo do campo elétrico é aquela que reflete a simetria da distribuição de cargas. Assim, se a carga está distribuída uniformemente em uma esfera, podemos usar a superfície gaussiana esférica para envolver a esfera, tá? Então, veja só, a minha superfície gaussiana, ela pode pegar qualquer distribuição de carga, qualquer uma, tá? Eu posso pegar um boneco na forma de uma pessoa e eletrizar esse boneco. Beleza, posso. Mas uma pessoa, ela tem a forma de um cilindro? Não. A pessoa tem uma forma de uma esfera? Também não. Uma pessoa tem forma de uma superfície plana? Também não. Tá? A pessoa ela tem um formato totalmente diferente dessas três superfícies. Então, eu posso usar a lei de Gauss para fazer o cálculo? Posso, só que vai ser tão trabalhoso que é melhor eu utilizar um outro método que trabalhar com a lei de Gauss. Tá certo? Então, não é sempre que a lei de Gauss ela vai funcionar e ela vai facilitar os meus cálculos. Ela só facilita se a carga ela estiver distribuída, tá? De forma que ela venha a satisfazer uma das superfícies gaussianas. Caso contrário, é melhor não mexer com lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, ela relaciona campos elétricos, tá? Em uma superfície gaussiana de carga total envolvida pela superfície, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa para a gente entender essa questão da lei de Gauss é a gente entender o que vem a ser um fluxo de campo elétrico, tá? Então, quando a gente fala em fluxo de campo elétrico, o fluxo, na verdade, você tem que pensar sempre o seguinte: o que você entende por fluxo? O fluxo vai ser a quantidade de linhas de campo que atravessam uma determinada região, tá? Então, a quantidade de linhas de campo que vai atravessar uma determinada região, uma determinada área. É isso que a gente vai definir como fluxo de campo elétrico, tá ok? Então, olha só. O fluxo total do vetor campo elétrico, tá? Através de uma superfície fechada, é proporcional à carga existente da superfície. Consideremos um campo elétrico no espaço, e esse mesmo espaço, uma superfície fechada, arbitrária, como a forma de um balão, né? Então, observe. Aqui, observem que eu tenho linhas de campo atravessando o espaço, e eu tenho uma figura aqui, uma região na forma de um balão, ok? E aí, o que a gente observa? Que eu tenho linhas de campo atravessando esse balão, ok? Tá? É uma superfície arbitrária e eu tenho linhas de campo que estão atravessando esse balão, tá bom? Então, veja só, se a gente pegar esse balão e dividir esse balão em pequenos pedaços, em pequenos elementos, a gente vai observar que o campo ele não varia apreciavelmente sobre cada um deles, né? E cada elemento de área possui um valor, direção e sentidos próprios. Anormal, a superfície orientada para fora, né? A gente vai representar esse módulo direção da seguinte maneira. Olha aqui, ó. O que eu tenho? Eu peguei uma pequena região dessa minha figura, tá? E aí eu tenho duas representações, ok? Primeiro, eu vou representar o meu vetor área. O vetor área, ele é um vetor que ele está sempre saindo perpendicular à superfície da região que eu estou analisando, ok? Então, se você observar aqui, na figura, eu tenho aqui o balão está aqui e eu estou considerando essa pequena área aqui do balão. Esse vetor área que está de azul, ele está perpendicular a essa superfície, tá? Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Só que
Nessa mesma região, observe, ó, se eu voltar aqui na figura, eu vou observar que eu tenho uma linha de campo atravessando a figura, bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, o que que ele fez? A linha de campo passou aqui. Então, entre o vetor área e o vetor campo, eu tenho um ângulo θ que está sendo formado, ok? Na letra B, ó, eu tô pegando essa parte aqui externa, ó. Se a gente pega essa parte externa aqui, ó, a gente tem, ó, olha o vetor área. Peguei aqui mais um pedacinho do meu balão. O vetor área, ele é perpendicular à superfície. E aqui eu tenho um vetor campo passando para cá. Aqui nessa outra região, eu tenho vetor área e vetor campo. Ok? Então, o que eu tenho que lembrar? Sempre que eu analiso essa questão de fluxo sobre uma superfície, eu tenho que levar em consideração o vetor área, que é um vetor que sai da superfície, ele é sempre perpendicular a essa superfície, ok? E eu tenho que levar em consideração a linha de campo que atravessa essa superfície. E aí eu vou analisar o ângulo formado entre o vetor área e o vetor campo, ok? Então, é isso aqui que a gente tem. Seja I o vetor campo elétrico no centro de um número I, o fluxo é dado pelo produto escalar campo, vetor campo, vezes o vetor área. Para entender melhor esse conceito, é conveniente visualizarmos o campo elétrico como na figura abaixo. Então, olha só, a gente tem isso aqui, ó. Aqui está a figura e eu tenho linhas de campo atravessando essa figura, tá? O que que a gente observa? As linhas de campo, elas são tangentes ao campo elétrico em cada ponto, ok? A intensidade do campo elétrico, ele é proporcional ao número de linhas de campo por unidade de área, ok? Então, se eu parar para imaginar, observe, essas 5 linhas de campo atravessaram essa área aqui e também atravessaram essa área aqui. Então, eu posso dizer que o campo elétrico ele é mais intenso aqui e menos intenso aqui. Por quê? Porque aqui, essa área é menor do que essa, ok? E a quantidade de linhas de campo que atravessa a superfície é a mesma. Mas aqui, como a área é menor, eu posso dizer que a intensidade do campo elétrico aqui é maior, ok? Então, a intensidade do campo elétrico, tá? A intensidade do campo é proporcional a esse número de linhas por unidade de área. Então, quanto menor for a área, e quanto mais linhas estiver passando por essa área, maior for a concentração de linhas, maior é a intensidade do campo, ok? Então, é isso que vocês têm que pensar aí, tá bom? Então, aqui, olha só, a gente tem, como temos diversas áreas sobre a superfície, o fluxo de campo elétrico sobre essa superfície é dado pelo somatório de todos os produtos campo vezes área. Assim nós temos, né? A gente vai ter que o fluxo é um somatório do vetor campo vezes o vetor área, ok? Se considerarmos a área A muito pequena, esse somatório se transforma em uma integral, e aí a gente pode escrever o fluxo como o fluxo é uma integral de linha. Por que uma integral de linha? Porque eu tenho que sempre considerar uma área fechada, ok? Eu nunca vou considerar uma área aberta, é sempre uma área fechada, tá? Por isso que a gente trabalha com uma integral de linha. Então, o fluxo é a integral de linha de campo vezes área vezes o cosseno do ângulo formado. Por que o cosseno do ângulo formado? Porque aqui, quando eu analisar aqui essa figura, por exemplo, se eu analisar o fluxo através dessa área aqui, o que que eu tenho? Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem aqui. Olha só,
aqui está o meu vetor A, aqui está a minha área, certo? Aqui eu tenho linhas de campo, ok? Só que quando eu analiso aqui, ó, eu vou sempre pensar o seguinte, ó, se a minha área é essa, o meu vetor área, ele está aqui, ó, saindo da superfície, ok? Então, aqui eu tenho o meu vetor área. E aí, entre o vetor área e o vetor campo, ó, olha só, entre o vetor área e o vetor campo, eu tenho um ângulo θ, ok? E aí, observe, esse ângulo, a relação dele é uma relação de cosseno. Por quê? Porque ele está envolvendo os dois vetores, tá certo? Então, a relação aqui é a relação de cosseno θ. Tranquilo? Olha só, sabe-se que a lei de Coulomb, ela é uma lei básica da eletrostática, mas não permite tirar proveito de situações que envolvam simetria. A lei de Gauss é uma formulação equivalente à lei de Coulomb e ela relaciona o fluxo total de um vetor campo elétrico através de uma superfície fechada, que nós chamamos de superfície gaussiana, e a carga líquida envolvida por essa superfície, ok? Então, olha só, a gente tem que ε0 vezes o fluxo é igual à minha carga envolvida, onde a minha constante ε0 é a permissividade elétrica no vácuo, e essa permissividade a gente sabe que vale 8,85, 10 elevado a menos 12. Se a gente substituir isso lá na definição de fluxo, a gente pode escrever a lei de Gauss da seguinte forma, olha só. ε0 vezes o fluxo, né? Ó, ε0 vezes a integral de linha de EdA é igual a carga. Ou seja, lembram que lá no slide anterior a gente definiu que o fluxo era uma integral de linha de campo vezes dA, ou seja, campo vezes a vetor área. Então, no lugar do fluxo, a gente substituiu por uma integral de linha de EdA, ok? De campo vezes o vetor área. Isso aqui é igual à minha carga envolvida, tá? Então, o fluxo elétrico através da superfície gaussiana, ela vai ser proporcional a uma carga líquida que está envolvida na superfície. E matematicamente a gente vai escrever isso assim, ó. O fluxo, ele é uma integral de linha de campo vezes dA, e eu tenho também que o fluxo, ele é a carga dividido por ε0. Então, olha só, o fluxo tanto é integral de linha de EdA, como se eu isolar o fluxo aqui nessa equação, ó, o ε0 passa para cá dividindo, então eu tenho carga dividido por ε0, ok? Então, quando eu falar em fluxo de campo elétrico, tá? Eu posso usar tanto essa equação, como posso usar a integral, como também posso usar essa igualdade, ok? Fazer a integral de linha igual a carga envolvida dividida por ε0, tá? Então, ó, a gente tem que lembrar que a lei de Gauss, ela só vai fazer sentido se eu estiver trabalhando com superfície fechada, tá? E se a minha superfície gaussiana, ela tiver a mesma simetria da distribuição de carga, ok? E aí a gente pode verificar que a lei de Gauss e a lei de Coulomb, elas são equivalentes, tá? São equivalentes em que sentido? Olha só. Eu tenho que o fluxo de campo elétrico, ele é campo vezes área, ok? Então, o fluxo, ele mede o quanto o campo atravessa a superfície, tá? Ele vai medir a densidade de linhas de campo, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, ok? Eu tenho uma área e eu tenho linhas de campo atravessando essa área. Então, quanto mais linhas de campo eu tiver atravessando essa área, mais densa vai ser
esse fluxo, tá? Por quê? A densidade vai ser proporcional a esse número de linhas. Quanto mais linhas por unidade de área, maior é a densidade, ok? Então, esse fluxo, o fluxo de campo elétrico, na verdade, ele mede essa densidade de linhas de campo. Então, quanto maior for a intensidade do campo, maior é a densidade de linhas de campo. Quanto menor for a intensidade do campo, menor é a densidade de linhas de campo. Tá? Então, quando eu digo que o campo ele é muito alto para uma determinada superfície, significa que as linhas de campo que atravessam essa superfície são muitas, e isso torna uma densidade de linhas muito grande em relação àquela superfície. Tá? Por isso que você diz que a intensidade do campo é alta. Então, fluxo de campo constante através da área de A perpendicular, né? Então, olha só. O fluxo de campo de um vetor vetorial formando um ângulo θ com a área. Ele vai ser definido, ó, o fluxo de campo é o vetor campo vezes o vetor área vezes o cosseno de θ, tá? Se esse ângulo aqui for um ângulo de quanto? Para dar campo. Quando é que o cosseno de um ângulo é 1? Quando o cosseno é 1. Quando o ângulo é 0 ou 180 graus, né? Então, se o ângulo entre o vetor campo e o vetor área for igual a 0, aí eu tenho que o cosseno é igual a 1, e aí, então, o fluxo de campo elétrico, ele é campo vezes área, ok? Qualquer outro ângulo, você vai ter que levar em consideração o valor do cosseno desse ângulo, tá bom? Então, olha só, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Porque aqui, quando a superfície, que nem ó, nessa figura aqui, a gente observa como as linhas de campo estão atravessando a superfície perpendicularmente, e as linhas de o vetor área aqui, ó. Se eu for traçar o vetor área aqui, ele sai aqui também, ó. O vetor área está saindo aqui. Então, observe que o vetor área e o vetor campo formam um ângulo de 0 grau. Então, nesse caso, o campo é só vetor campo vezes o vetor área. Acabou. Agora, quando eu tenho uma figura como essa aqui, ó, onde a superfície ela tem uma determinada inclinação, a gente vai ter o quê? Ó? As linhas de campo estão atravessando, só que o meu vetor área ele está saindo aqui, ó. A seta aqui, ó, mostrando o vetor área, ó. Vocês estão vendo, ó? Tá aqui, ó, o vetor área. Então, entre o vetor área e o vetor campo, eu tenho um ângulo, ó. E esse ângulo a gente vai calcular através do seu cosseno, ok? Lembrando que o vetor área, ele é sempre perpendicular à superfície, tá? Então, se eu for calcular aqui, ó, entre a superfície, ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus, ok? Então, para essa situação, a gente tem que o vetor campo vai ser, o fluxo de campo elétrico vai ser campo vezes o vetor área vezes o cosseno do ângulo formado, ok? Então, olha só, a gente vai entrar aqui com o primeiro caso de simetria, que é a simetria cilíndrica, ok? Como é que isso aqui vai funcionar? Então, vamos lá. O campo elétrico de uma barra não condutora, infinitamente longa e uniformemente carregada. A superfície gaussiana S é um cilindro de raio R e altura H. Então, olha só, o que eu tenho? Ó, observe que eu tenho um fio ou uma barra. Essa barra ela está eletrizada, ok? E aí, o que eu quero saber? Se eu quero saber, por exemplo, qual é a intensidade do campo elétrico a uma distância, por exemplo, de 3 metros dessa barra, ok? A 3 metros dessa barra, qual é a intensidade do campo elétrico? O que eu vou fazer? Eu vou envolver essa barra
por um cilindro, aonde o raio do cilindro tem exatamente 3 metros. Ok? Então, observe que a distribuição de cargas que eu tenho nessa barra me permite fazer o quê? Envolver essa barra por uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície fechada. Eu consigo envolver toda a barra por um grande cilindro, ok? Então, toda a barra está dentro desse cilindro. Por que que eu estou envolvendo essa barra pelo cilindro? Porque agora todas as linhas de campo vão atravessar essa minha superfície, ok? E aí, se eu puder determinar a quantidade de linhas que atravessam essa superfície, eu consigo determinar a intensidade do campo elétrico. Ficou claro isso aí para vocês? Então, é por isso que eu preciso envolver toda a região que está carregada, a região que está eletrizada por uma superfície fechada, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que eu consigo envolver essa superfície, tá? O que vai acontecer? Todas as linhas de campo que saírem do material que está carregado, ou que chegarem nesse material, se ele estiver eletrizado negativamente, por exemplo, tá? Então, todas as linhas de campo que chegam ou que saem desse corpo vão ter que atravessar a minha superfície. E uma vez que essas linhas atravessam a superfície, eu posso determinar o quê? Eu posso determinar a intensidade do campo elétrico. E como é que eu determino isso? Através da densidade, ou seja, da quantidade de linhas que vão atravessar a superfície. Eu posso determinar, então, o fluxo de linhas de campo por essa superfície e, calculando esse fluxo, eu posso determinar qual é a intensidade do campo elétrico num determinado ponto. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a intensidade do campo elétrico a uma distância de 3 metros, vamos supor que eu queira aqui, ó, saber qual é a intensidade do campo aqui, ó, nesse ponto, ok? E eu digo que daqui para cá tem 3 metros. O que eu vou fazer? Eu vou envolver essa barra por um cilindro, só que o meu cilindro ele vai ter um raio de 3 metros. Por quê? Porque aí, então, a superfície do meu cilindro, a minha superfície fechada, vai bater exatamente aqui, nos 3 metros. Ok? E aí, todas as linhas de campo que atravessarem aqui, eu consigo calcular o fluxo dessas linhas e, através do fluxo, eu consigo calcular a intensidade do campo. Ok? Então, ó, vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, eu tenho aqui o corpo, né, a minha barra, e aqui eu já envolvi essa barra com uma superfície gaussiana. Tudo bem? Então, ó, o que a gente tem? Ó? Vamos fazer as considerações de simetria. A gente tem, primeiro, o campo elétrico tem direção radial, ou seja, é perpendicular a todos os pontos da lateral da gaussiana cilíndrica, tá? Ou seja, todas as linhas de campo que saírem aqui dessa barra eletrizada, elas vão sair dessa forma aqui, ó, tá? Vão sair formando um ângulo de 90 graus com a superfície gaussiana. E aí, se eu calcular aqui, se eu observar, o vetor área também, todos eles vão sair aqui, ó. Aqui está o meu vetor área. Então, o meu vetor área também vai sair formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície gaussiana. Ok? Então, eu já sei que o vetor área e o vetor campo formam um ângulo de 0 graus aqui para esse tipo de superfície. Ok? Então, ó, o campo elétrico tem o mesmo módulo em todos os pontos da lateral gaussiana. Por que eles têm o mesmo módulo? Porque a distância da barra a essa região da superfície é a mesma para todos os pontos da minha superfície gaussiana, ok? Uma vez que essa barra está no centro do cilindro, logo a distância da barra a qualquer ponto do cilindro, a qualquer ponto da superfície do cilindro, a distância é a mesma. E se a distância é a mesma, a intensidade do campo é a mesma
para todas as linhas de campo, ok? A carga envolvida pela gaussiana, como uma barra, está uniformemente carregada. A parte dentro da gaussiana cilíndrica tem um comprimento H, ok? Então, eu estou considerando a barra aqui com comprimento H, e esse comprimento ele vai ser dado por isso aqui, ó. O campo ele vai ser dado por lambda sobre 2π epsilon 0 vezes o raio, ok? Tá aí. Essa aqui é a minha equação quando eu tenho uma simetria cilíndrica e eu quero calcular o campo através de uma simetria cilíndrica. Então, eu faço o cálculo do campo usando esta equação. Lambda é igual a 2π epsilon 0 sobre vezes o raio, ok? Tá aí. Esse é o caso de simetria cilíndrica. Então, olha só. Para vocês entenderem como é que isso aqui funciona, deixa eu ver se deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Espera aí. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Professor, aproveita que o senhor parou aí, o Peterson está esperando para acessar. Tá, espera aí. Cara, aqui não tem mais ninguém para admitir, não. Já tá todo mundo em sala. Ok, obrigado. Falou. Olha só, vou colocar para vocês aí como é que a gente chega exatamente nessa equação aí que eu estou mostrando para vocês. Espera aí. Só um minutinho para vocês entenderem o porquê que essa equação da lei de Gauss, ela da forma cilíndrica, ela é dada dessa forma aí, tá? Porque senão vocês podem só colocar aqui, peraí.
Professor, você poderia admitir o Gabriel aí na sala? Sim. Já vou fazer, peraí. Ok. Então, olha só. Por que que... Deixa eu admitir aqui o menino. Acho que vocês devem ter alguma curiosidade em querer saber o porquê que você tem essa equação para quando você tem uma simetria cilíndrica, né? Não é simplesmente chegar aí e jogar a equação para vocês, ó, vocês vão usar essa equação aí. Então, eu vou mostrar para vocês, porque aí as outras formas a gente consegue entender pela mesma linha de raciocínio, tá? Mas é preciso que vocês entendam como que a gente chega nessa equação aí, tá? Deixa eu admitir aqui o Gabriel. Pronto. Então, olha só. Vou compartilhar com vocês aí a tela para vocês... Não. Deixa eu achar a tela aqui, peraí. Então, olha só. Vocês precisam entender aqui o seguinte, ó. Como é que eu chego naquela equação que eu mostrei da superfície cilíndrica? Então, olha só, a gente tem aqui a figura, a gente tem a barra eletrizada e ela está envolvida por uma superfície gaussiana de formato cilíndrico, ok? Então, ó, a primeira coisa, a gente vai fazer aqui as considerações de simetria. Então, olha aqui, ó. O campo elétrico, ele tem uma direção radial, ou seja, ele é perpendicular a todos os pontos da lateral gaussiana cilíndrica, e o campo elétrico tem mesmo módulo em todos os pontos dessa lateral, ok? Então, veja só, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que o fluxo, ele é uma integral de linha de campo dA. Então, veja só. Professor, eu não sei se é só comigo, mas a imagem não apareceu aqui para mim, não. Não? Aqui tá aparecendo. Aqui tá aparecendo também.
Então, o problema está aí. Sai e volta de novo. Às vezes é um Eu vou problema sair que dá. aqui e tentar entrar de novo, então, aí, professor. Então, olha só, gente. A gente sabe que o fluxo, ele é uma integral de linha de campo vezes área. Então, o que a gente tem? Olha só, quantas áreas nós temos aqui quando eu envolvi essa barra para uma superfície cilíndrica? Olha só, eu tenho a superfície lateral, ok? Então, observem, ó, eu tenho a superfície lateral do cilindro e eu tenho a área da base superior e a área da base inferior. Tudo bem? Então, olha só, o que acontece? Eu tenho a minha base 1 aqui embaixo, eu tenho a minha base 2 aqui em cima e tenho a minha área lateral. Então, quando eu vou fazer o somatório de todos os fluxos, veja só o que acontece, ó. O meu vetor campo está aqui. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, se eu pegar aqui o vetor área, ele vai estar aqui, ó, saindo. Oh, que vetor área mais ridículo, peraí. Olha só, deixa eu tentar, aqui, ó. Se eu pego o vetor área, o meu vetor área está aqui, ó. Observe que esse vetor área, ele tem mesma direção e mesmo sentido do vetor campo, logo o ângulo é zero. Tudo bem? Quando eu venho para as bases, o que vai acontecer? Ó, a barra não é positiva, então o meu vetor campo, ele vai estar aqui, ó, saindo aqui, ó, vetor campo. Só que o vetor área, ele é sempre perpendicular à superfície, ó. Como a minha superfície está voltada para cima, o vetor área está saindo aqui, ó. Ok? Aqui está o vetor área. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. O vetor campo sai aqui e o vetor área está saindo para baixo, ó. Professor, aí Aqui você o está se vetor área. referindo como se fosse a tampa do cilindro? Exatamente. Essa superfície aqui, essa tampa aqui, ó, que eu tenho em cima e que eu tenho embaixo. Ok? Então, o que acontece? O ângulo formado entre o vetor campo e o vetor área, aqui nas bases, vai dar 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Ok? Então, quando eu fizer o cálculo dessa integral aqui, ó, campo vezes área dá zero. Porque, na verdade, é campo vezes o vetor área vezes o cosseno do ângulo formado. O cosseno de 90 é zero. Então, aqui vai zerar, isso aqui vai embora, e isso aqui vai embora também. Vai sobrar só o quê? Só a integral da minha área lateral. Ok? Então, aqui, ó, ficou isso aqui, ó. Lembrando que eu tenho campo vezes dA, é campo dA cosseno θ. Por isso que aqui dá zero os dois, porque quando eu fizer o cosseno de 90, eu vou zerar essas duas integrais aqui, ok? E aí, então, ó, o que a gente tem? Que o fluxo, ele vai ser campo dA, e aí a gente sabe, o campo, ele tem a mesma intensidade em qualquer ponto da superfície. Se ele tem a mesma intensidade em qualquer ponto, ele é uma constante. Ele sai de dentro da integral, ok? E aí ficou uma integral de dA. A integral de dA é a própria área, certo? E qual é a área lateral de um cilindro? A área lateral do cilindro é 2πrh. Alguma dúvida até aí? Não, tô tranquilo. Então, beleza. Então, ó, eu tenho uma integral de dA. A integral de dA é a própria área. E a área da lateral do cilindro é 2πrh. Então, eu sei que o fluxo é 2πrh. Mas vocês lembram que lá atrás a gente definiu o fluxo como a carga dividido por ε0, né? Então, a gente tem lá as definições. Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? A área lateral do cilindro é um retângulo.
o comprimento da base é 2π multiplicado pela altura h. Por isso que a gente tem essa equaçãozinha aqui, ok? Agora, olha só. A carga envolvida pela gaussiana, como a barra está uniformemente carregada e parte de dentro da gaussiana cilíndrica, a gente tem que a densidade linear de carga, lambda, é carga dividida pelo comprimento. A gente já definiu isso lá em campo elétrico, né? Então, densidade linear de carga é a carga dividida pelo comprimento. Se eu isolar a carga, eu tenho que a carga é igual a lambda vezes o comprimento h, ok? E aí, então, ó, a lei de Gauss diz o quê? Que o fluxo é a carga envolvida dividida por ε0, ok? Só que a minha carga é lambda vezes h. Então, olha aqui, ó, o que eu tenho? O campo é 2πrh e eu tenho também o quê? Que o campo ele é igual a lambda h dividido por ε0. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Então, observem, ó. A gente tem que o fluxo, ele é igual ao campo vezes 2πrh, mas eu também sei que o fluxo é carga dividido por ε0. E eu sei que a minha carga é lambda sobre lambda vezes h. Então, juntando tudo, ó, fluxo é igual a 2πrh, e eu sei que o fluxo é a carga sobre ε0 e a minha carga é lambda vezes h. Está aqui, ó. Então, se eu trabalhar essa equação, eu chego aqui, ó. Se eu isolar o lambda, né? Vou cortar h com h. E aí, então, ó, eu pegando aqui, isolando o campo, isolando o campo, eu tenho, ó, esse 2πrh passa para cá dividindo, né? Corta h com h, então o campo ficou lambda dividido por 2πε0 vezes r. Ok? Entenderam como é que eu cheguei na equação do campo para uma simetria cilíndrica? Então não é assim, coloca a equação aí, pronto. Então a equação ela sai, porque a gente faz aqui o caso de simetria, calcula o fluxo através das superfícies, ok? E uma vez que você faz esse cálculo, aí você vem aqui pela definição da lei de Gauss e acha a equação para o campo. Alguma dúvida aí nessa demonstração? Professor, Pode falar. se eu fosse voltar para uma aplicação prática, eu poderia calcular um campo magnético de algum barramento? Olha só, aqui não, aqui você consegue calcular a intensidade do campo elétrico só, tá? A lei de Gauss aqui, ela não se aplica a campo magnético. Então, você não consegue fazer o cálculo do campo magnético aqui, por essa equação. Ah, sim, beleza. Professor, nessa demonstração, significa que nas bases ali não tem fluxo? Não tem fluxo. O fluxo lá é zero. Tá? Porque o vetor área e o vetor campo formam um ângulo de 90 graus e aí você acaba neutralizando o fluxo ali. Tá? Então, na verdade, é só para vocês entenderem por que eu coloquei essa equação lá no outro slide. Tá? Essa era a intenção aqui de fazer essa demonstração. Porque senão fica pensando, tá, mas a equação surge do nada, né? Então, ela tem aí um motivo dela surgir. Beleza? Então, vou tirar aqui. Vamos voltar lá na nossa aula. Tranquilo? Eu tirei. Onde é que estávamos? Então, beleza, tá aqui.
Então, aqui, ó, caso de simetria cilíndrica, onde eu simplesmente coloquei aí a equação, ok? E aí eu já mostrei para vocês como é que nós chegamos aí nessa equação. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Exemplozinho aqui de aplicação, tá? Um longo tubo metálico de raio R igual a 3 centímetros, com paredes condutoras finas, tem uma densidade linear de cargas de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs por metro. Determine o campo elétrico a distâncias R de 1,5 centímetros e R igual a 5 centímetros do eixo do tubo. Tá? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer esses cálculos aí, ó? Então, na primeira pergunta, quando a distância é 1,5, o campo é 0. Ok? Campo é 0. Por que que o campo é 0? Porque você está colocando uma distância que ainda você não tem como colocar uma superfície gaussiana dentro da carga, tá? A minha superfície gaussiana, ela tem que envolver toda a carga, ok? Então, o que que a gente tem na verdade? Olha só, por que que é 0? Porque, veja só, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Deixa eu tentar desenhar isso aqui com o mouse. Olha só, ele diz que eu tenho um tubo metálico. Então, esse meu tubo metálico, ó, ele tem um raio de 3 centímetros. Tá aqui, ó. 3 centímetros, tá? Então, tá aqui o meu tubo. Ele desce aqui, aqui tá o tubo. Para que eu possa fazer o cálculo pela superfície gaussiana cilíndrica, eu tenho que envolver todo esse tubo. Ou seja, a minha superfície gaussiana, ó, a minha superfície gaussiana, ela tem que ter um raio maior do que o raio desse anel, ou desse tubo. Eu não posso fazer uma superfície gaussiana aqui dentro do tubo. Porque, ó, se eu faço a superfície gaussiana aqui dentro, eu envolvi o tubo? Eu não envolvi o tubo. A superfície está envolvida pelo tubo. Então, eu não consigo calcular o campo. Por isso que o campo no interior da superfície é 0. Ficou claro? Sem dizer que, como se trata de um tubo metálico, o excesso de carga que eu tenho se dá todo na superfície do tubo. Ou seja, no interior do tubo eu não tenho carga nenhuma, logo eu não tenho nenhum campo elétrico no interior desse tubo. Beleza? Agora, quando eu coloco um raio de 5 centímetros, como esse raio de 5 centímetros, 5 é maior do que 3, o que que eu tenho? Ó, eu tenho, então, uma superfície aqui, né? Esse aqui é de 3, ele tem um R igual a 3. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui uma superfície gaussiana, aonde o raio dessa superfície gaussiana vai ter esse R, vai ser igual a 5. Aí, como essa minha superfície vai envolver toda essa aqui, eu consigo calcular o campo, ok? Então, isso aqui foi só para que vocês pudessem entender o porquê que aqui é 0, tá? Na letra A é 0 e na letra B eu consigo, então, fazer esse cálculo. Tranquilo? Nesse exemplo do tubo aí, professor, eu lembro que eu vi em algum material que quanto mais pontiagudo o material, mais intenso vai ser o campo. Como é que é?
por exemplo, quanto mais, vamos dizer, pontiagudo, né, o material, né, ele vai ser mais intenso o campo. Mas é porque é o seguinte, quando você tem um material pontiagudo, tá? As linhas de campo, tá? É o que a gente chama de poder das pontas, né? O que acontece? Essas pontas pontiagudas, elas têm a capacidade de atrair cargas elétricas. Então, quanto mais pontiagudo, maior é a possibilidade de atração de cargas elétricas nessa superfície, ok? Mas isso não quer dizer que essa superfície, quanto mais pontiaguda, maior é a intensidade do campo. Você tem uma maior capacidade de atrair e absorver cargas elétricas, tá? Mas só que da mesma forma que você absorve, você dissipa isso também. É por isso que quando você instala para-raios, tá? Antigamente, quando você trabalha com edifícios, né, você observa que você tem algumas hastes metálicas bem pontiagudas nas suas extremidades, que é para poder atrair o raio, e essas hastes, elas estão ligadas a cabos, né, são geralmente cabos de aço, que envolvem toda a superfície do prédio e depois eles descem e são aterrados, né? Que é para poder conduzir essas descargas elétricas oriundas de raios, ok? Mas aí, para a nossa lei de Gauss aqui, isso não influencia, tá? Aqui o que a gente está fazendo é um cálculo para poder determinar a intensidade do campo quando eu tenho uma superfície, um objeto, uma distribuição de carga que pode ser envolvida por essa minha região gaussiana, tá? Pela minha superfície gaussiana. Então, aqui, beleza. Na letra A, o campo é 0. Para a letra B, como o raio é 5, ele vai ficar por fora do tubo, aí eu consigo fazer o cálculo da gaussiana cilíndrica, ok? Então, a gente tem que lembrar que a carga envolvida Q é igual a lambda vezes H, e que o fluxo é carga sobre ε0. E que como a carga é lambda H, então o meu fluxo ele é lambda vezes H dividido por ε0. Isso aqui é igual ao campo, né? E aí, então, aplicação direta da nossa equação de campo, tá? Lambda dividido por 2πε0 vezes R. Eu sei quanto vale o lambda, tá? Que é 2 10 a menos 8. 2π, aqui o ε0 é 8,85 10 a menos 12, e o raio é 0,05, porque eu tenho que considerar o raio da superfície gaussiana, que é de 5 centímetros. Isso aqui tem que ser transformado em metros. Por quê? Porque o campo é dado em newtons por coulomb. E newtons, vocês sabem que newton, a unidade de newton é o quê? Qual é a unidade de newton? Força, tá, mas força é quilogramas por metro. Física. Isso, quilogramas, metro por segundo ao quadrado, né? Então, por isso que a gente tem que transformar aqui essa distância para metros, ok? Então, tá aí um exemplo da aplicação da superfície cilíndrica, ok? Depois, a gente vai para simetria plana, ok? Professor, Oi. O efeito corona tem alguma semelhança com essa lei de Gauss? Cara, o efeito corona, ele na verdade, ele acontece o seguinte, é quando as linhas de transmissão, elas estão muito próximas, tá? E aí, dependendo da tensão que você tem nessas linhas, geralmente isso ocorre nas linhas de transmissão de alta, ok? Geralmente esse efeito corona ocorre aí. Por quê? Porque a tensão, a energia que você tem ali naquelas linhas, o campo gerado nas linhas são tão intensos que eles acabam rompendo a rigidez dielétrica do ar, ok?
E aí, então, você tem fuga de carga. Ok? Isso é o efeito corona. É quando o campo elétrico gerado pelas linhas ele é tão intenso pela carga que ela está transportando, que ela consegue romper a rigidez dielétrica do ar, e ali então você tem fuga de carga elétrica. Aí você tem perda, ok? Então, costumam-se colocar anéis nessas linhas de transmissão para evitar esse efeito corona. Mas aí é que ele não tem a ver com a lei de Gauss. Aí é porque, na verdade, o campo elétrico é um campo de forma cilíndrica, tá? E aí, como esses fios eles estão paralelos e as linhas de transmissão elas vão percorrer os fios na mesma direção e mesmo sentido, há um somatório dessas linhas de campo num determinado ponto entre essas linhas que acaba rompendo a rigidez elétrica do ar. Ok? Mas aí não envolve esse caso aí do campo da lei de Gauss. Sim, entendi. E era mais por curiosidade por conta das esferas mesmo que você falou, dos anéis. São anéis que são colocados exatamente para poder fazer com que esses campos eles não aumentem, né? E aí você acaba não rompendo a rigidez elétrica do ar. Sim, sim. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a simetria plana. Ok? Então, olha só. Campo elétrico de um plano infinito de cargas, né? Considerando aí uma placa plana não condutora, fina e infinitamente extensa, com uma carga distribuída uniformemente sobre sua superfície. A superfície gaussiana S é um cilindro de raio da base R e altura 2R que intercepta a placa perpendicularmente. Ok? Então, é isso aqui que a gente tem, ó. Eu tenho a minha placa, que é essa de verde, ok? A minha placa plana, minha simetria plana. E aí, então, a nossa superfície vai ser esse cilindro que está atravessando a placa de fora a fora, ok? Então, a gente tem essa superfície aí. E aí, então, através dessa superfície gaussiana, é que a gente vai calcular a equação para o cálculo de campo para simetria plana, tá bom? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Vamos levar aqui a fazer as considerações de simetria. Então, primeiro, o meu campo elétrico, ele é perpendicular à placa, em particular, é perpendicular às bases do cilindro, ok? 2. O campo, ele é constante para todos os pontos de uma mesma distância R da placa, ou seja, constante para as bases do cilindro, tá? 3. Ele aponta para fora dos dois lados, né, da placa, e se esta for positivamente carregada, e para dentro, se ela for negativamente carregada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai ter a equação de simetria plana dada por o campo é igual a sigma sobre 2π epsilon 0, tá? Isso aqui acontece se a minha placa for uma placa não condutora, ok? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma parede, tá? Como o concreto, ele não é condutor de eletricidade, se eu eletrizar uma face de uma parede, a outra face não está eletrizada. Então, eu consigo aplicar essa equação aqui. Agora, se eu eletrizar uma placa metálica, como o metal é um material condutor, o que vai acontecer? Eu não vou ter só uma face eletrizada,
quando eu eletrizo uma placa metálica, eu acabo eletrizando as duas faces. Aí, como são duas faces, se eu multiplicar isso aqui por 2, então eu vou ter sigma sobre epsilon zero, tá? Porque aí eu cancelo 2 com 2, fica sigma sobre epsilon zero, quando a minha placa, ela é uma placa condutora, ok? Então, isso aqui para a placa não condutora, e sigma sobre epsilon zero, quando a minha placa, ela for condutora, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tirar aqui. Olha só, eu vou fazer a demonstração, eu não coloquei aqui na aula, mas eu vou fazer aqui, vou montar um slide aqui, vou fazer a demonstração para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, beleza? Então, só segura um minutinho aí. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Por que que a gente chega nessa equação de sigma igual a 2 pi epsilon zero, tá? Vou colocar aqui para vocês entenderem aqui como é que funciona. A mesma linha de raciocínio que a gente usou para a do cilindro, ok?
Só que agora vocês vão ver que tem uma pequena diferença, tá? E isso faz com que a equação ela fique totalmente diferente da anterior. Então, vamos lá, olha só. Todos aí estão vendo o desenho? Todo mundo está vendo o desenho aí? Beleza. Então, olha só. Aqui está a minha superfície plana, ok? E a minha área aqui, né? A minha superfície gaussiana é esse cilindro amarelo, que está atravessando a minha superfície plana. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente tem? O fluxo, ele é um somatório da integral, né? É uma integral de campo vezes dA. E aí a gente tem que levar, veja só, a minha superfície gaussiana não é esse cilindro? Se é o cilindro, observe agora que as linhas de campo que atravessam aqui esse cilindro, elas são paralelas ao comprimento do cilindro. Lá na simetria cilíndrica, a gente observava que as linhas de campo, elas eram perpendiculares ao cilindro, né? Ou seja, agora elas aqui, ó, elas formam um ângulo de 0 grau com as superfícies de área da base, ok? Tanto base inferior como base superior, tá? E elas não vão formar, elas não são perpendiculares aqui à área da superfície lateral, ok? Então, observe, se eu analisar aqui, ó, eu tenho que o fluxo é a integral de EDA da base 1, mais EDA da base 2, mais EDA da área lateral. Então, olha só, a mesma linha de raciocínio que a gente usou lá atrás. Olha aqui, ó. Isso aqui não são as linhas de campo? Então, se eu pegar aqui, chamar essa base aqui, ó. Se eu pegar o vetor área dessa base, o vetor área vai estar apontando aqui, ó. Ó. Vetor área. Tá aqui. Se eu pegar essa outra base, eu tenho para cá vetor área. Ok? Observem que para as duas bases, o vetor área e o vetor campo têm mesma direção e mesmo sentido, e o ângulo entre os dois é de quanto? 0. Se é 0, quando eu fizer aqui campo vezes dA vezes o cosseno de 0, cosseno de 0 vale 1, ok? E agora, olha só, as linhas de campo estão passando aqui, e quando eu olho para a superfície lateral, o vetor área está apontando para onde, ó? Vetor área está apontando para cima, ó. Tá vendo? Então, observe que o vetor área está para cima e o vetor campo está para cá, ó. Vetor área e vetor campo para a superfície lateral está formando um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Então, ó, essa integral aqui vai dar 0. Ok? E essas duas integrais aqui eu vou conseguir resolver. Lembrando que, ó, aqui eu tenho campo vezes dA cosseno, o cosseno é 0, cosseno de 0 é 1. Como a intensidade do campo é constante para qualquer área, qualquer ponto dessa superfície, esse campo sai de dentro da integral, e a integral de dA é a própria área. Lembrando que eu estou tratando de uma área de uma circunferência, ok? A área da circunferência, porque a base do cilindro é uma circunferência, e a área da circunferência é πr quadrado, ok? Então, olha só, como é que vai ficar aqui? Campo vezes dA é campo dA cosseno θ. E aí, ó, usando as considerações iniciais que a gente viu lá atrás, a gente tem, ó, a base 1, o campo é paralelo a dA, então o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, e aí eu tenho o campo dA. Para a base 2 acontece a mesma coisa, né? O ângulo entre o vetor campo e o vetor área é 0, então eu tenho EDA. Agora, para a área lateral, o campo é perpendicular ao vetor área, o ângulo é de 90 graus e aqui 0. Isso aqui, então, ó,
vai me dar, ó, integral, o meu fluxo é a integral de EdA da base 1, mais integral de EdA da base 2, ok? Tá? E isso aqui, então, vai me dar que, quando eu faço esse somatório, eu tenho 2EA, beleza? Então, aqui, ó, a carga envolvida pela gaussiana é a carga de um círculo de área A. Nem precisamos escrever, né, que a área é πr², pois a área ela é simplificada no cálculo, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Ó, densidade superficial de carga, sigma, é carga dividido por área. Então, a minha carga é sigma vezes a área, ok? Por isso que eu não preciso usar πr², tá bom? Porque a gente usa aqui densidade superficial de carga. E aí, então, ó, a gente vai usar a definição lá de fluxo. Olha só, pela lei de Gauss, o fluxo é carga dividido por ε0. Só que a gente sabe que a carga é sigma vezes a área. Então, ó, a gente tem o fluxo aqui é 2 vezes o campo vezes a área, ok? 2 vezes o campo vezes a área, tá aqui, esse é o fluxo, e eu sei que o fluxo também é carga sobre ε0. Só que é carga sobre ε0, a gente tem aqui, ó, sigma sobre a área. Então, se a gente resolver isso aqui, ó, a gente tem que o campo é sigma sobre 2ε0. Ficou claro isso aí? Como é que eu cheguei aqui nessa equação? Agora, isso aqui só funciona para essa equação, ela só serve quando a minha superfície plana, ela é uma superfície não condutora, ok? Não condutora. Se for uma superfície condutora, o que vai acontecer? Eu vou ter duas faces eletrizadas. Então, se eu tenho duas faces, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Aí, corto 2 com 2, campo é sigma sobre ε0 para quando a minha superfície for uma superfície condutora. Tudo bem? Ficou claro isso aí para vocês? Tranquilo, Sim. né? Beleza. Beleza, galera. Então, era isso que eu queria que vocês entendessem, como é que eu cheguei, como é que a gente chega, na verdade, nessa equação aqui para o fluxo, tá? Para o campo de uma superfície plana, ok? Então, era isso aí que eu queria que vocês entendessem. Tranquilo? Deixa eu sair aqui e vamos voltar lá para a aula. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até acrescentar esse slide lá na aula que eu vou colocar para vocês. Devia ter acrescentado o outro também, eu acabei descartando. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Então, olha só. Para a simetria plana, essa aqui é a equação de campo, quando a placa é não condutora, e essa aqui é a equação para quando a placa ela for condutora, ok? O campo elétrico de um plano infinito é uniforme e não depende da distância r ao plano. E as linhas de força, elas são paralelas entre si e perpendiculares ao plano de cargas, tá? Então, é isso aqui que a gente tem, ó, tá? Então, as linhas chegando aqui na minha perpendicular à minha área, tá certo? Então, a gente tem isso aí.
Então, a gente tem aí, ó, se o plano está positivamente carregado, as linhas de campo afastam-se do plano em ambos os lados, e se o plano está negativamente carregado, as linhas convergem para o plano em ambos os lados, ok? Aqui a gente tem um exemplo. Eu estou colocando os exemplos aqui porque o filho do Valdone reclamou aí que na aula de campo os exemplos não condiziam com os exercícios. Então, agora eu estou tentando dar uma calibrada aí para não gerar muitas dúvidas nos exercícios, certo? Ele falou lá com o pai dele e o pai dele me chamou a atenção, saca? Então, o filho do Valdone é difícil. Vamos lá. Isso, papi, para aí. O Fluminense vai jogar daqui a pouco, relaxa. É nada. Então, vamos lá. Olha só. Um plano infinito não condutor com densidade superficial de carga sigma de 4 nanocoulombs por metro quadrado está num plano YZ de um sistema de coordenadas cartesianas. Um segundo plano infinito tem densidade superficial sigma de menos 4 nanocoulombs por metro quadrado e está num plano paralelo ao plano YZ em x igual a 2. Achar o campo elétrico A em x igual a 1,8, B x igual a 5 e C x igual a menos 2 metros. Tá? Então, essa questão aí, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Seria fazer um desenho de um plano, tá? De uma placa, aonde você tem uma densidade de 4 nanocoulombs por metro quadrado no plano YZ, tá? Das coordenadas cartesianas, e você tem um segundo plano, também infinito, tem densidade superficial de menos 4, e ele está num plano paralelo a esse plano YZ em x igual a 2 metros. Tá? E aí, então, ele pede para calcular esses campos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, em x igual a 1,8 metros, ele vai estar entre os dois planos, e o campo elétrico gerado por qualquer um dos dois planos tem módulo. Né? Então, a gente tem, ó, porque o que eu tenho que imaginar na solução dessa equação, desse problema, é o seguinte, ó, para vocês poderem entender o porquê que eu estou fazendo foi feito esse cálculo. Ó. Você tem aqui, na verdade, um plano que ele diz aqui, ó, um plano YZ. E aí aqui você tem um plano, porque na verdade ele está tratando aqui um sistema tridimensional, ok? Aqui, ó. Então aqui eu tenho Z, aqui eu tenho o eixo Y, e aqui eu tenho o eixo X. Tá? Aqui é meu eixo X. E aí, então, eu tenho esse plano, ele está aqui, ó, entre o meu eixo YZ. Está aqui. Tá? E ele tem essa distribuição positiva. Então, ele é um plano eletrizado positivamente. Tá certo? Tá aqui. E depois eu vou considerar um sistema, uma outra densidade superficial de cargas, com carga menos 4, ok? E ele está paralelo a esse plano YZ. Ou seja, esse é um plano que ele vai estar aqui, ó. Ele está aqui. Paralelo a esse plano YZ. Ok? É como se eu conseguisse fazer aqui, ó, um outro sistema de coordenadas. Oh, caramba. Aqui, ó. Onde eu tenho aqui Y, aqui eu tenho Z, tá? E meu plano X está aqui. Então, ele está aqui, paralelo. E aí eu quero saber qual é o campo gerado por esses dois planos, né?
essas duas densidades de carga, superficial de carga, numa posição, lembrando que essa segunda carga, ó, essa segunda carga, ela está na posição X. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Ó, esse segundo plano aqui, ele está na posição, ó, isso aqui é posição 2 metros em X, tá? Então, aqui é como se isso aqui estivesse na origem e aqui eu tenho uma outra placa, uma outra distribuição de carga na posição 2. Então, ele quer saber quanto vale o campo aqui, ó, numa posição bem aqui, ó, 1,8. Ele quer saber quanto vale a intensidade do campo aqui, tá certo? Então, veja só, como é que a gente vai fazer? Como ele diz que é um plano infinito não condutor, tá certo? O que a gente tem? Que como o x está em 1,8 metros entre os dois planos, o campo elétrico gerado por qualquer um dos dois planos vai ter que módulo. Observe, como se trata de uma densidade, de uma placa, não me importa aqui a distância, porque na equação do campo gerado por uma superfície plana, observe que eu não me importo com a distância, tá? Como está entre os dois, eu vou fazer, ó, o campo 1 é igual ao campo 2, sigma sobre 2ε0, eu tenho um campo de 226 newtons por coulomb, ok? Quando eu vou para a letra B, ó, olha só, tanto o campo 1 como o campo 2 apontam para a direção X positiva, ok? Na região entre os dois planos. Logo, a resultante dos campos é a soma dos mesmos, ok? Porque, olha só, o que você tem que entender aqui, ó? Nessa posição 1.8, o que acontece? Essa placa, ela não está eletrizada negativamente, então as linhas de campo, ó, essa placa, ela está na posição 2. As linhas de campo nesse ponto, gerado por essa placa 2, estão apontando para cá, ó. Tá? Estão indo na direção da placa. Ó. Então, isso aqui é o campo gerado pela carga placa 2. Aqui, como essa placa ela é positiva, as linhas de campo estão saindo da placa e indo para fora, ó, para lá. Então, como essas linhas têm mesma direção e mesmo sentido, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar os dois campos, ok? Somando os dois campos, a gente tem o quê? Um campo na posição de 1,8 metros de 452 newtons por coulomb, ok? Agora, na posição x igual a 5 metros, observem, ó, x igual a 5 metros vai estar aqui, ó. Vamos dizer que o meu x igual a 5 metros está aqui. Então, observem que aqui a gente vai fazer, e ó, essa placa como é negativa, nesse ponto, a linha de campo vai estar apontando para cá, ó, em direção à placa. Essa placa como é positiva, ela vai estar apontando no sentido contrário. Então, como elas vão ter mesma direção em sentidos contrários, a gente vai fazer uma diferença entre os campos. Então, olha aqui. Quando x é igual a 5 metros, está à direita dos dois planos, e neste caso, o campo gerado pela placa 1 aponta para o x positivo e a outra para o x negativo. Logo, a resultante é a diferença entre os dois campos. 0. Ok? E quando o x estiver em menos 2, ele vai estar apontando à esquerda, e aí, novamente, o campo é nulo, porque a gente tem os campos apontando em sentidos contrários. Ok? Professor, o rapaz aí que saiu, ele tá pedindo para aceitar de novo. Eu vou mexer nessa configuração aqui para nunca mais ter que ficar mexendo com isso aqui, velho. Admitindo ninguém. Vamos lá. Tem que botar para entrar direto, moço. Pois mas é quando porque... Quando não consegue colocar para colocar direto, professor, você tem como colocar alguém
como como controle. Aí a pessoa fica liberando acesso para os alunos. Não, mas eu fiz isso na aula de medidas de materiais ontem, mas hoje, como eu já comecei atrasado aqui, porque eu não consegui acessar, aí eu não configurei aqui. Mas pode deixar que eu vou configurar esse trem. Beleza? Ficou clara a resolução desse exercício para vocês? Alguém tem dúvida na resolução? E aí, Fido Valdoni, entendeu como é que foi feito? Positivo. Beleza. Então, terceiro caso é o caso de simetria esférica, tá? Esse aqui eu não vou nem demonstrar a equação para vocês não, tá, gente? Eu só vou colocar a equação e aí a gente finaliza a aula, beleza? Então, olha só. O campo gerado por uma casca esférica de raio R, beleza? Então, ó, para os pontos fora da casca, isto é, a uma distância R muito maior do que o raio, ok? A superfície gaussiana S é uma esfera de raio R envolvendo a casca. Como as linhas de força apontam radialmente para fora, o campo elétrico em todos os pontos da esfera é paralelo ao vetor área. Então, a gente tem o quê? EDA, né? Ou seja, vetor campo vezes o vetor área. Isso me dá vetor campo vezes vetor área cosseno de 0. Então, isso é campo DA, ok? Em todos os pontos da esfera, o campo elétrico tem o mesmo módulo, já que é uma simetria esférica. Logo, o campo é constante. E quando a gente integra sobre a superfície S, a área da superfície esférica é 4πr². O fluxo dessa superfície vai ser dado como? Ó, o fluxo é a integral de EdA, né? Então, isso aqui é campo vezes 4πr², beleza? Mas a gente tem também o seguinte, que pela lei de Gauss, o fluxo é carga sobre ε0, tá? De modo que o campo é 4πr² igual a carga sobre ε0. Quando a gente isola o campo, a gente chega aqui, ó, 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Beleza? Então, ou seja, o campo elétrico para pontos fora da casca é o mesmo que seria obtido se a carga da casca estivesse concentrada no seu centro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para pontos dentro da casca, ok? Então, olha só, essa equação aqui é para quando você tem pontos fora da casca esférica, ok? E aí você consegue, então, colocar a sua superfície gaussiana, tá? De formato esférico, ok? No caso, é para pontos dentro da casca, isto é, distâncias menores que R, tá? Do que o próprio raio da casca. E aí o fluxo elétrico é o mesmo caso anterior, pois a gaussiana novamente é uma esfera de raio R, só que dentro da casca, ok? Só que aí, quando você faz aqui, você acha o cálculo do campo, né? Você acha o campo isso aqui, só que quando você pega aqui, ó, qual é a carga envolvida? Você não tem carga envolvida, porque você está dentro da casca, ok? Então, o que eu estou colocando para vocês aí imaginarem é o seguinte. Imagine que você tem uma bolinha de tênis, e essa bolinha de tênis ela está eletrizada, tá? Então, eu quero saber qual é a intensidade do campo em um ponto, por exemplo, a 5 centímetros depois dessa bolinha. Então, eu vou lá, vou envolver a bolinha com uma superfície gaussiana de formato esférico, ok? Só que a bolinha ficou dentro da minha superfície gaussiana. Então, eu consigo calcular o campo através daquela equação do slide anterior. Agora, se eu considerar um ponto menor, ou seja, um ponto dentro da minha casca esférica, como é que eu vou colocar a minha superfície gaussiana dentro da casca esférica? Eu não vou estar conseguindo envolver toda a carga. Na verdade, eu não envolvo carga nenhuma. Por quê? Porque como se trata de uma casca esférica,
a gente sabe que a carga de uma casca, a carga fica na superfície dessa casca. Ou seja, no interior da casca, a carga é zero. Eu não tenho carga nenhuma. E se eu não tenho carga, eu não tenho como calcular o campo. Por isso que, pela lei de Gauss, quando eu trato em pontos dentro da minha casca esférica, o campo elétrico ele é nulo. Ok? Ficou claro isso aí? Então, se for pontos externos à minha casca, eu consigo calcular o campo através da superfície esférica. Se for pontos dentro da minha casca esférica, como dentro da casca eu não tenho carga, eu não consigo calcular o campo. Tá bom? Então, a gente começa aqui, ó. Depois disso aqui, vai começar os exercícios, ok? Então, a gente tem os exercícios sobre a lei de Gauss, tá? E, com isso, a gente finaliza a nossa aula de lei de Gauss. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Não, Agora né? não. Na lista. Ah, pô, mas a lista tá tranquila agora, tá? Não tá difícil não, ó. Tá? Tá difícil não. Posso até depois mostrar para vocês aí, mas ela não tá... Essa aqui tá bem tranquila, essa lista de lei de Gauss. Tá bom? É claro, eu sei que vai ter aluno aí que vai ter dificuldade, com certeza, mas a gente tem a próxima aula, tira dúvida, você entendeu? Se não der para tirar todas as dúvidas, eu mando resolução do que faltar, eu resolvo aqui e mando para vocês sem problema nenhum, ok? Beleza. Então vamos lá, galera. Com relação a essa explicação aí sobre a lei de Gauss, ficou claro para vocês, né? Tá tranquilo. Beleza. Beleza, Beleza, né? professor? Se tiver dúvida mesmo, vai ser na hora de resolver os cálculos mesmo dos exercícios. Sim, sim. Com certeza vocês devem ter dúvidas aí nas primeiros exercícios, onde você vai ter que trabalhar muito com as equações da lei de Gauss, tá? Pode ser que gere alguma dúvida aí para vocês, mas fora isso, cara, é a aplicação mais direta de equações, tá? Então, eu me preocupei aí, eu tinha esquecido de colocar isso para vocês aí nos slides, mas eu vou fazer a correção aqui e vou deixar as demonstrações que eu fiz para vocês das equações para ficar mais fácil, tá bom? Podem ficar tranquilos aí que eu vou deixar isso aí, tá?